como é que estás? Eu estou bem, estás linda. Obrigada. Tu também, somos as duas lindas. Nada, obrigada. Ai, meu Deus, deixa-me só ajeitar isto aqui. Estou bem, eu acho que estou bem assim. Sim, eu Não acho que estás sei. bem, eu estou a ouvir bem, o pessoal também espero que esteja a ouvir bem. Mas são os meus óculos que estão um bocadinho tortos, mas está tudo. Eu não ponho os meus porque, pronto, prefiro ficar sem eles, mas também uso. É, eu sem óculos não sou nada, portanto Ah, vamos. é? Então, olha, estás perfeita, não te preocupes, estás perfeita. Então, como é que estás? Boa noite, Janete. Olha, Boa obrigada por estares noite. aqui comigo, conosco. Como é que te sentes? Eu estou bem, na verdade é um bocadinho estranho, porque raramente eu fico aqui no Instagram para fazer A lives. sério? Raramente eu faço isto aqui. Eu sou mais do lado do TikTok. É onde Ok. eu focalizo mais o meu trabalho e tudo. Mas aqui é um bocadinho estranho, mas vamos lá a É? isto. Então, olha, eu sou uma felizarda por estares aqui comigo a falar. Pois, exatamente. Mas muito obrigado pelo convite. E muito Nada. obrigado também ao nosso amigo, que é o Isa, que é Lina, né? Lino. Que nos juntou. Exatamente. E é um prazer enorme estar aqui e falar um bocadinho sobre essa experiência que eu tive, não é? Da mutilação genital feminina. E falar do meu ativismo. Espero que de alguma forma poder levar um bocadinho da Ana Janete a toda a gente que vai estar aqui, vai acompanhar de alguma forma. E eu poder também contribuir de alguma forma, de uma forma positiva, não é? Espero que sim. Não, claro que vais, porque o Obrigada. assunto é super delicado e acho que todo mundo devia estar presente nesta causa e ter mais conhecimento para a palavra se espalhar, porque acredito que ainda é praticado em muitos lugares. Portanto, eu queria saber, Janete, onde é que tu nasceste, aonde é que tu vives agora. Fala-nos um pouco de ti, primeiramente. Desculpa, Não, não há acontece. problema. Falar da Janete, eu costumo dizer que às vezes eu não tenho nada interessante na minha vida, sinceramente, porque falar de nós é um bocadinho complicado. Mas vá, Uhum, eu chamo-me Ana Janete Camarã, uhum, sou guineense, nasci em Bafatá, uma região não é norte do país. uhum, Eu vi algum tempo lá e depois fui para Gabu, que é a cidade natal da minha mãe. uhum, Depois tive que viajar para Bissau, não é? Ou seja, eu estudei também em Gabu, fiz o primeiro ano, aquelas andanças todas do início da escolaridade, que uhum. foi no Jocum, não é? Depois foi no 25 de Abril. Depois disso saí de Gabu, fui para Bissau. Ok. Em Bissau estudei numa escola que é SOS, que eu vou levar para a ilha toda. E depois disto eu vim para Portugal. E em Portugal eu vim por causa dos estudos. Uhum. Estou aqui a tirar Direito. Oh, Estou quase, espero que estou quase a acabar. E eu boa! comecei, eu comecei o meu ativismo com 18 anos. Ou seja, Hum, eu costumo dizer sempre que sempre fui uma ativista. Não de uma forma direta, ou seja, todos nós somos ativistas, não é? uhum, Mesmo que não for de uma forma direta, indiretamente uhum, fazemos o ativismo todos os dias. Então eu uhum. sempre tive essa vontade de querer lutar pelas mulheres. Dentro da escola também acontecia isso. É Eu era a sério? Xena, eu aqui à frente para dizer não, isto não é assim e tudo mais. Boa! És poderosa! Exatamente. Então eu sempre fui assim. E com os 18 anos comecei a participar em algumas organizações, não é? Uhum, De associativismo. Participei na escola voluntariado de Renais também, que é onde eu participei na oficina da cidadania. uhum. E depois disto trabalhei com rádio, não é Oh, como apresentadora de notícias, devido a um concurso de leitura em que fiquei em segundo lugar e a uhum. estação viu que Então estás acostumada tinha... às câmaras? Estou acostumada de alguma forma. E Ok. depois dali fui para Uhum, Gâmbia, voltei e para aí, e é isso. Agora estou aqui, fui para Burkina Faso, fiquei lá alguns tempos uhum. e voltei para Bissau, agora estou aqui em Portugal.
quando eu cheguei aqui, eu me senti muito limitada, porque eu gosto de trabalhar em treino. Ok. Eu pensava que trabalhar com ativismo nas redes sociais, claro que não vai entregar o resultado, não é Claro. imediato, relativamente quando tu estás dentro da comunidade, a conversar com as pessoas, aquilo já é uma situação diferente. É, Mas eu claro. disse, pá, exatamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso também contribuir como jovem pelo desenvolvimento do meu país, conversar com a minha comunidade também aqui nas redes sociais. Só que eu não gosto muito de expor, não é? Nas redes sociais, principalmente expor a minha vida nas redes sociais Entendo. e tudo. Então, trabalhar com Instagram, não sei se percebe, tem pouca foto da Janete no Sim, Instagram. por acaso eu reparei, tem mais do teu ativismo do que tu em Sim, si. sim, tem pouca foto da Ana Janete. E depois teve um dia que eu estive a passear no TikTok. Eu nunca gostei do app vizinho, nunca gostei devido a de alguns vídeos, não é? Que algumas crianças acabam por ver e acabam por reproduzir aquilo, outros acabam por morrer e eu fico com aquela sensação de que não, eu não posso estar a consumir uma coisa que é extremamente prejudicial para as crianças. Eu tenho essa Mas isso também mentalidade. tem a ver com a gestão dos pais e também, Exatamente. E, portanto, acho que tudo que se usa de tem uma que forma tem que errada pode ignorar. ter boas Exato. consequências. Um dia que eu fui para o hospital, eu vi um miúdo, quase, estava muito mal, porque viu no TikTok um rapaz a fazer um certo vídeo, foi lá também tentar fazer, aquilo chocou-me muito, eu disse, não posso entrar no TikTok. Mas depois eu comecei a fazer os meus vídeos e tudo mais. Um dia que eu comecei a falar assim só de repente, o meu vídeo acabou por chegar às muitas pessoas. Eu disse, ok, isto aqui pode dar certo, porque a comunidade guineense está muito no TikTok agora. Sim, eu também tenho Muito. reparado. Exatamente. Eu disse, então, esse é o ponto de partida. Eu posso pegar isto aqui e mudar alguma coisa urgente. E eu comecei a trabalhar com o TikTok, comecei a fazer vídeos na temática da violência baseada no género. Em género. E comecei a fazer os meus vídeos, fazer lives também, convidar pessoas que são da área para podermos conversar. E tem sido muito bom a experiência, não é? Apesar que tem uma outra parte que é um bocadinho complicada, que é essa questão do ódio gratuito que de alguma forma acabamos por nos é passado e tudo mais, mas essa já é uma Mas não questão que vale a eu já pena estou. focar Nas coisas negativas, não Exatamente. é? Essa é Sim, uma questão, dentro do ativismo, isso vai existir. Tem pessoas claro. que não vão concordar com as nossas ideias e para mim Sim. está tudo bem. Pronto, e é E, assim que eu tenho trabalhado. e porquê que tu escolheste defender esta causa da mutilação genital feminina e contra a violência de género? Porquê? Eu, na verdade, não falo muito sobre a mutilação genital feminina. Ok. Contudo, é uma parte também da violência contra as mulheres. Mas na temática da mutilação genital feminina, eu falo normalmente no mês de fevereiro, porque é um mês que Sim. é organizar Até tem atividades, uma data que é o 13 de crianças, fevereiro, certo? exatamente, que é organizar todo esse conteúdo. E eu participo também porque é para poder ajudar a chamar a atenção da comunidade. Eu não falo da mutilação genital feminina pelo efeito que causa em mim. Ok. E o efeito que causa em mim não é um efeito positivo, é algo que passou comigo, não é? Eu tenho um grande. Quando eu falo sobre a mutilação genital, o meu corpo treme até, eu fico sem jeito, o meu psicológico, não é? Vai muito além, porque é algo muito, mas muito grave para mim. E eu E tento lamento imenso evitar que tenhas passado por isso, sinceramente. exatamente a falar sobre isto. Eu focalizo mais na questão da violência doméstica em si, sobre os direitos das mulheres, mas não foco muito, não vais me ver a falar muito afincadamente sobre a mutilação genital feminina. E entra o porquê. Quando eu tinha 2 anos, como eu disse, eu sou da religião muçulmana, eu sou mandinga, portanto eu cresci no ambiente, não é? Religiosa também. E
com 2 anos de idade, Uhum. eu lembro que foi na tabanca dos meus avós. E, eu tinha, eu Toma o tinha... teu tempo, Exato, exato, respira está tudo bem. fundo, Está tudo porque bem. é um assunto muito delicado e é a tua vida, claro. Eu tinha 2 anos de idade, Uhum. eu lembro porque a minha mãe falava sempre disto também. Eu tinha 2 anos, meus avós não estavam. Eu quero deixar muito bem claro que os meus pais não tiveram nenhuma contribuição nisto, porque na altura em que eu fui mutilada, na altura não se falava sobre isto. Não se Sim. falava, era uma prática que é aceitável, que E isso ninguém tem a tinha que ver opinar. só com a cultura muçulmana ou tem outras culturas que praticam? Tem outras culturas que praticam, mas maioritariamente é mais pela religião mesmo islâmica. E aconteceu que Mas os até meus onde eu avós não sei, estavam. há uma diferença, certo? Desculpa, há uma Há uma diferença. É diferença, a sim. cultura que Há uma... misturam com a religião, ou não? Exatamente. Uhum. Sim, vou chegar lá. Ok. Foi na tabanca dos meus avós, e os meus avós também não estavam, e foi-me tirada ao colo da minha mãe, não é? As fanatecas na altura, Sim. fui mutilada e tudo mais, está tudo bem. Só que depois fui para Bissau, não é? Cresci e tudo mais. Eu presenciei também uma situação em que a minha irmã e a minha prima foram. Aquilo foi uma situação horrível. Eu consigo até hoje sentir e ouvir o grito da minha prima. E eu inconscientemente pensava que não, a minha prima era dramática, porque aquilo realmente, porque o que é que nos é passado? De que é para tirar a impureza, não é? Que a mulher tem, que é nos preparada para depois sermos casadas, que é para nos se não, por exemplo, Kiko não está falando aqui de olomis canabim setano, no Sim. canabim se não cozinha comida, a comida não ficaria boa. Existem Uhum. muitos mitos à Da volta da mutilação. mutilação genital feminina. Eu inconscientemente pensava que não, que era obrigatório, ou seja, a religião mesmo mandava que todas as mulheres muçulmanas fossem mutiladas. Mutilada. Uhum. E eu cresci com aquilo. Cresci, e quando eu comecei a ganhar a consciência, eu comecei a perceber, não é? A ter o meu próprio pensamento crítico e ver como é que a mulher guineense insere dentro da sociedade guineense, como é que ela é moldada, como é que ela é vista. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a vida da mulher guineense já é desenhada antes dela nascer. Ou seja, antes de uma mulher guineense nascer, tem toda a estrutura que diz como é que ela vai ser, como é que ela vai ter que Comportar-se. comportar, como é que ela vai ter que inserir dentro da comunidade dela, o que é que a cultura em si vai dizer sobre ela, sobre essa questão da tradição, sobre esta questão da etnia em si, sobre esta questão da religião. E eu, de todas as situações que eu comecei a pensar, principalmente quando eu estava na escola, de eu ter que opor, não é? Ou seja, pôr o meu sentimento abaixo e pôr o sentimento do homem aqui, não é? E eu ficava sempre a pensar, mas por que isto? Por que eu tenho que sempre rebaixar-me a este nível? Por que eu não tenho também voz de poder opinar, de poder dizer sim, eu tenho o direito e tenho essa capacidade de mostrar como sou, porque eu sou pessoa como vocês. Até quando eu sofri também a questão da assédio sexual, não é? Que eu tive que dar bofetada à cara de uma colega porque eu senti-me mal também com isto na altura. E eu comecei a pensar nisto, começaram a crescer em mim muitas lembranças a nível psicológico. A nível físico até não consigo dizer porque já passaram muitos anos, mas a nível psicológico ainda aquilo está em mim, porque eu consigo lembrar do grito da minha prima, eu consigo sentir de que eu fui tirar o direito de um dia sequer dizer um sim ou não. Para mim, eu tinha que ser permitida, não é? Dizer um não, pelo menos. Ou seja, um sim de que eu queria realmente que aquilo acontecesse,
ou um não. Porquê? Porque é um direito que eu tenho. Exato. E ninguém Mas podia tinhas me quantos tirar. anos? Quantos anos mesmo? Eu tinha 2 anos. Não, 2 anos. onde eu Mas isso é fui. normal, essa idade, ou tem uma idade mesmo certa para fazê-lo? Não, o que é visto, segundo a Organização das Nações Unidas, é entre 4 e 15 anos normalmente. Mas, Ok. como eu disse na altura que eu fui, ou seja, não tem uma idade muito bem especificada, desde já que as fanatecas ou a própria família acha que não, que a mulher tem que ir a mulher tem que ser mutilada ou tem que ser submetida a isto, ela é forçada a fazer isso. Mesmo a pessoa quiser ou não quiser, tanto faz, vai ter mesmo que ser feita esta, O esta prática. processo. Mas Exatamente. são só mulheres que fazem a mulheres ou há homens que fazem o fanado, que é a mutilação, que nós falamos em crioulo? Não, não percebi. São mulheres que são São mulheres é que praticam o fanado, ou mutilação, desculpem, ou há homens que fazem também as mulheres? Não, as mulheres é que fazem, não é? Ou seja, Ok. as mulheres fazem as mulheres, os homens fazem os homens. Ok. É assim que Ok. funciona. Exato. E isso é passado pronto, geracionalmente, não é? Há as mulheres que praticam fanado e depois passam, pronto, o mandado a outras mulheres. É sempre, vai assim, não é? Ou tem alguma tradição para se fazer? Como é uma prática secular, não é? Uma prática, acho que é da ancestralidade. Isso não nasceu com esta geração. Isto vai Claro. passando de acordo com as novas realidades e de acordo com as novas atualizações também que vão acontecendo dentro dessa comunidade. E, por exemplo, vamos supor que dentro de uma comunidade já existiu uma faneteca lá, não é? E pode também ser que depois passar desta geração vai surgir uma outra mulher que vai ser ensinada esta prática, porque o que é que dizem é que as fanetecas normalmente têm espíritos, conseguem ver coisas que Sim. nós não conseguimos. Ou seja, existe muita, digo, filosofia à volta sobre a mutilação Muito genital mistério feminina. também. Exatamente. Cada comunidade vai dando a sua realidade, a sua contextualização à volta deste tema para fundamentar sobre o porquê que fazem. É por isso que eu digo, eu aqui vou falar na qualidade de sobrevivente, tá bem? Exato. Porque De és quem mesmo uma passou, exatamente, de quem passou a prática. E se depois uma pessoa que é fanateca chegar aqui a falar, também vai falar na qualidade de fanateca de e das fanateca. crenças. Exatamente. E se uma pessoa, por exemplo, que também luta sobre esta prática e tudo mais, vai falar de acordo com o conhecimento que tem sobre a causa. Claro. E, e eu penso que como é uma prática secular, como eu disse, vai passando geração a geração, porque acredita-se que aquilo é mesmo, é Essencial. mesmo essencial para o desenvolvimento da mulher, porque acredita-se mesmo que aquilo vai tirar a impureza da mulher, aquilo vai tornar a mulher muito mais empoderada e tudo. Eu acho que depois vamos tocar também neste assunto. Roga-se muito a questão da Alcorão, como já foi aprovado, foi conversado muitas vezes, de que esta prática não tem nenhuma correlação com a questão da Alcorão, ou seja, nenhuma parte do Alcorão, se eu estiver aqui a dizer de alguma forma disparates, porque eu sou Não, das não estás, porque a mim muçulmanas. já me informaram sobre isso e que não tem nada a ver. Portanto, Sim, acredito que. eu sou praticante, portanto, o que eu sei, eu aprendi que não tem nenhuma ligação com a questão da religião, não é? Mas o que é que eu E- digo? Porque eu, assim, quando se diz sobre a impureza da mulher, eu pergunto, mas se tu me disseres, ou seja, que uma pessoa que nasce, não é? Uma pessoa que nasce, uma criança que nasce, ninguém sabe de onde vem, não é? De que mundo, de que espiritualidade vem. Eu acho que para mim, se uma pessoa nasce, vem com uma pureza,
enorme. É Vem com uma inocente. cara. Exatamente. E como é que uma pessoa inocente, cheia de vida, cheia de luz, consegue ter impureza? Consegue passar uma coisa que não é boa? Não consigo fazer essa Conexão, não relação. é? Ou seja, são várias perguntas que são feitas. Como é que tirar um órgão genital de uma pessoa inocente até, que nem sequer foi dada a oportunidade de dizer um sim, eu não quero isto, não, eu quero isto. Como é que isto vai tirar a impureza desta Porque pessoa? eu acho que a impureza já está no adulto que está a pensar outras coisas, porque a criança não pensa nisso. Seja em relações Exatamente. sexuais, desejo, seja o que for. A princípio, não é? Porque não passa na cabeça de uma criança, mas o adulto, como já está contaminado, já vem com essas crenças, com esses pensamentos para a criança que ainda nem está nessa fase. Então não tem tanto a ver com a criança, acredito eu, mas sim com o adulto que está a praticar ou que acredita nesse processo. Exatamente. Então eu não consigo perceber. Ou seja, são várias as perguntas que se levanta, principalmente quando tu estás dentro do movimento sobre essa questão dos direitos das mulheres, sobre essa questão principalmente da violência doméstica, tudo que se passa a questão da mulher na sociedade guineense. Pergunta-se muitas coisas que eu pergunto, que eu não consigo ter uma resposta logo, E já não é? sentaste com alguma fanateca para perguntar ou falaste com a pessoa que te fez, não sei se tens acesso a essa pessoa, para tentar perceber o porquê, o que é que lhe passa na cabeça, para elas acreditarem que isso faz sentido. Porque elas também acreditam em algo, não é? Sim, eu até respeito isso. Nunca cheguei a sentar com nenhuma fanateca para saber sobre essa questão também, nunca. Mas eu acredito que, porque elas nunca vão dizer a situação real disto, porque acreditam que aquilo é um segredo, não é? Não se pode ser contado a Revelar. ninguém, que exatamente não pode ser revelada. Não, mas nunca. Como eu disse, eu só cheguei a ver uma fonoteca uma vez na vida, que foi na altura quando a minha irmã e a minha prima foram mutiladas. Exato. E eu não cheguei, nunca. É raro, é raro. Normalmente as fonotecas, ou seja, a fonoteca que eu vi era uma senhora já com muita idade, já com muito. E nem como é que eu não sei se eu posso chamar aqui, a faca que usam Sim, até. sim. É difícil, Podes não é? explicar-nos um pouco Aquilo como é é. o processo, por favor, se não te importares? Sim, eu, eu posso, mas se eu tiver a ter algumas complicações aqui, eu vou Sim, parar, porque sim, isso mexe entendemos. muito comigo. Isso depende. Às vezes faz com faca, a mim não consigo lembrar. Como eu disse, foi com 2 anos. Com a minha irmã e a minha prima, eu lembro que eu vi tipo o alfinete. Vocês conseguem ver o alfinete? Como é que sabe como é que fica o alfinete? Exatamente Sim. assim. Há umas que usam, por exemplo, lâmina, não é? E há uns que usam mesmo a faca também para fazerem isto. Pode acontecer a remoção total ou parcial do órgão genital da mulher. Da minha irmã não sei como é que foi, nem das minhas primas não sei como é que aconteceu, mas eu sei que é uma coisa muito brutal. A minha prima, por exemplo, porque ela estava na fase da resistência, quando ela foi a. Porque são levados numa zona que nem a mãe nem a família sabe onde é que essa pessoa vai ser levada. Sério? Exatamente porque acreditam que é um lugar muito sagrado, ninguém pode chegar lá. E quem entra não sai. Quem entra lá não sai. Mas eu lembro que quando ela voltou para casa, voltou mesmo a chorar e disse-me a mim que me puseram o pé no peito dela. É uma situação, É é muito muito delicado. triste. É muito triste. É por isso que eu digo que
a minha liberdade enquanto mulher não está garantida enquanto a liberdade de tu, Isa, está em perigo. Nunca vai ser. Eu nunca vou eu nunca vou ultrapassar esta fase enquanto eu, Ana Janete, souber que existem ainda muitas meninas, muitas mulheres a serem submetidas a estas práticas. Esta prática. E não só na Guiné-Bissau, como em outros países de África. Sim, Guiné-Conakry, sim. Exatamente. Então é uma prática muito, mas é uma prática muito grave. É uma prática que vai que vai contra o direito humano. Eu até concordo que para mim, a Guiné-Bissau tem muita influência sobre o direito costumeiro, não é? O que eu digo? Não é lutar contra a cultura, contra a tradição. Se a tradição é boa, vamos abraçar, sim senhora. Claro, claro. Pode-se fazer a esta prática de que acreditam que as meninas têm que ser preparadas para uma vida adulta e tudo mais, sem serem submetidas ao corte. Exato. Eu concordo com isto, não é? Sem serem submetidas a nenhum tipo de tortura, a nenhum tipo de lesão corporal até, a nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica, porque eu acho que o problema mais grave que pode existir tudo é essa violência psicológica. Chegou um tempo em que eu comecei a ter muita raiva de tudo. Eu nem sequer conseguia ouvir a falar sobre essa questão da mutilação genital feminina, porque eu sentia muita traição. Eu sentia um sentimento da sociedade em si, da forma por não como... terem protegido. Exatamente. Da forma como a sociedade de onde eu vim quer moldar eu, Ana Janete, como mulher, devo ser ou não. Eu acho que isto também foi uma das influências, não é? Que me levou a entrar na questão do ativismo e sobre estas temáticas. E com que idade é que tu percebeste que o teu corpo era diferente ou tinha alguma diferença? Eu acho que com 19, 20 anos que eu comecei a sentir alguma coisa. Eu até hoje sinto que, ou seja, na altura eu sentia que alguém mexeu comigo, percebes? Quando tu sentes, não sei se, desculpa fazer essa pergunta até, se calhar idiotice minha, se já passaste a questão da importunação sexual um dia na tua vida, ou seja, quando tu sentes que alguém mexe com o teu corpo, quando alguém nem sequer segura a tua mão, nem que tu queiras passar por isto. Eu sentia que alguém mexeu no meu corpo, invadiram essa minha privacidade, não é? Essa dita impureza, que eu não sabia como explicar. E eu queria entender porque que eu sentia assim. Foi ali que eu comecei a perceber tudo também que eu era dita e tudo mais. Eu disse, afinal, foi isto que eu fui submetida. Porque eu até aos 18 anos, não é? Eu pensava que não, toda a mulher, desde que seja muçulmana, devia também experienciar essa questão de fanar de mulher, como é dito em nós, da mutilação genital feminina, porque era uma obrigatoriedade, era uma responsabilidade nossa enquanto mulher guineense muçulmana. Exatamente, assumir esse papel, porque senão um dia nenhum homem vai quiser casar comigo. Ou seja, quem cresce na sociedade guineense, desde já que seja mulher, se eu estou a mentir aqui, que diga, tá bem? E é assim, tu cresces, vais à escola, tens aquele pensamento, vou à escola, estudar, formar, eu tenho que saber cozinhar, se eu não saber cozinhar, nenhum homem vai casar comigo. Porque é isso que nos é passado.
Se eu não saber cozinhar, ninguém vai casar comigo. E casamento, para mim, é como se fosse um patrimônio. Ou seja, é como se fosse um passaporte para a vida. Eu digo isto sempre no meu TikTok. E eu acabei por perceber que eu posso ser mulher e não quiser casar. E está tudo bem. É um direito teu. Mas pensar, ter essa ideologia de onde eu vim é extremamente inaceitável, impossível. Porque eu, como sendo uma mulher guineense africana, é uma obrigatoriedade que eu tenho de casar e ter filhos, ou seja, de ser, não sei qual é a palavra que eu posso usar, ser És um objeto, 100% basicamente, para o homem. para o homem, exatamente. Tenho que estar sempre disponível para o homem. Então, quando eu comecei a entrar nesta questão da luta, como eu disse, eu sempre fui uma ativista, só que o ativismo, mesmo que inconscientemente, que eu fazia aquilo, mas para mim era um ativista, como dei exemplo logo que iniciámos a live, nessa questão da escola, eu sempre defendia com aquela colega que eu vinha, eu brigava com todos os meninos da escola, porque eu ia lá e impunha e mostrava que não, eu também sou mulher, vocês precisam me respeitar. Mas eu não, exatamente, mas eu não teria que fazer isso. Eu não preciso pedir que me respeitem como mulher, porque é um direito também que eu tenho, como os homens têm. E eu Como comecei ser a humano. exatamente, eu comecei a pensar sobre essa questão e foi ali que eu deparei-me com essa questão de fanar de mulher, que é mutilação genital feminina, e comecei e logo ali é como foi um estado de choque. O meu corpo começou, eu comecei a ter lembranças, não é? De mesmo agora eu não consigo tirar o grito da minha prima. Isso vai andar comigo para a Está no vida teu toda. consciente, não é? Exatamente. Só que, ao contrário da minha irmã, a minha irmã nem sequer chorou na altura quando fizeram isto. Não chorou. Não chorou. Lá foi o choque. Sim, não chorou. Porque eu digo assim, eu fico a pensar, mas como é que é possível? Como é que é possível vocês quererem empoderar uma criança com tanta brutalidade? Isso Como é é que traumatizar. é acabar com a vida desta pessoa? É acabar com a vida desta mulher? Então foi isso que aconteceu. Eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco invasiva e se não tiveres a vontade para responder, também respeito, claramente. Mas eu queria saber como é que a mutilação afetou ou afeta a tua vida sexual, se é que tens uma vida sexual ativa. Eu gostaria de passar esta pergunta. Ok, por favor. sem problema, sem problema. Mas explica-me também mais sobre esse processo do fanado, porque é diferente, existe o masculino e o feminino, mas no feminino, pronto, é cortado o clitóris, certo? E como tu disseste, também é praticado pelas mulheres, mulheres para mulheres, homens para homens. Eu queria saber depois como é que a tua família geriu essa situação, no teu caso e da tua prima e da tua irmã. Como é que os teus pais lidaram com a situação? Olha, como eu disse, a minha mãe, porque o meu pai já faleceu há muito tempo, eu não culpo a minha mãe, porque a minha mãe vem de uma geração muito diferente que a minha. Eu hoje estou numa era muito mais diferente do que... Eu estou aqui a lutar pelos meus direitos e direitos das mulheres. Na altura, nem sequer, eu acho, nem sequer falava-se Não sobre havia isso. essa liberdade. Exatamente. E eu fui tirada no colo da minha mãe pelas fanatecas. Os meus avós não estavam, o meu pai não estava, porque o que a minha mãe disse que o meu pai nunca concordou de eu ser submetida a esta prática. E a minha mãe falava, porque tudo que eu estou a falar aqui foi na base do que foi falado pela minha mãe, não é? Foi dito pela minha mãe. E
eu não culpo, não culpo a minha mãe, não culpo. Ela dizia e eu ficava, como eu disse, eu ficava orgulhosa com aquilo, porque eu acreditava não, que aquilo, sim senhora, era uma coisa que eu tinha que passar porque não ia ter mais impurezas, eu ia poder casar, eu ia poder ser uma grande mulher empoderada e tudo. Uhum. E a minha família, como eu disse, eu nasci numa família religiosa que maioritariamente onde se pratica essas práticas, e todas as minhas primas que eu tenho foram submetidas a estas É o práticas, processo. a este processo. Portanto, e mesmo agora, se eu voltar aqui a ter essa conversa com a minha prima, que ainda estão não é, em Gabu, vão ter o mesmo pensamento porque acreditam que realmente isto tem que ser feito. Diferentemente da minha. Até a minha mãe ainda tem uma certa opinião diferente com a minha, mas eu consigo compreender porquê. Porque já o processo aqui é diferente. Eu senti isso de uma forma diferente, ela se calhar sentiu também de uma forma diferente, como muitas mulheres que foram submetidas a estas práticas acreditam que conseguem sentir prazer. É um direito que elas têm de se sentir assim, mas eu, no meu caso, sinto invasiva, sinto mal, sinto que fui tirada uma parte de mim. Uma E tu parte procuras. de dizer de me deram a oportunidade de dizer não, por exemplo. Foi-te roubado esse direito. Sim. E tu procuraste uma terapia, assim, para ajudar-te, pelo menos, a processar esse sentimento que tu tens? Ou estás a lidar de forma autónoma com isso tudo? Sempre. Sempre resolvi essa questão na base da autonomia. Porque vejamos, eu saí de uma realidade, se calhar, muito diferente com a tua. Essa questão a nível da psicologia, nem sequer eu falar do meu país, porque até a questão da depressão por exemplo, é tida como falta de Deus. Sim. Não é? E se eu levantasse isto na altura, para mim ninguém ia acreditar em mim. Porque não queriam saber do meu bem-estar. Essa é a questão. Agora sim consigo falar, porque agora estou dentro do movimento. Agora eu consigo conversar, porque desde que aconteceu toda essa situação comigo e até a data presente, eu só falei sobre essa questão de uma forma como uma sobrevivente a falar sobre essa questão quando De uma forma superficial, não é? Exatamente. Foi no meu TikTok, não é? Como eu disse que eu trabalho com TikTok, porque levamos também essa questão da mutilação genital feminina com uma menina que já trabalhou nesta temática também, que é a Rivelina Tigna. Fomos Já lá ouvi falar. Já? Ela é brutal. Falámos sobre isto no TikTok. Como eu disse, porque acredito que há muita malta. A sociedade guineense está centrada no TikTok. Então, eu acredito que nós jovens nós temos uma grande responsabilidade em construir uma nova narrativa. E como é que é feito o teu trabalho no terreno? Ou como é que fazias na Guiné e depois como é que fazes agora? O que é que passa? Qual é o processo que vocês passam para passar essa mensagem, sensibilizar as mulheres e os homens da comunidade guineense e não só? Como fazem isso? Bom, a Rivelina já trabalhou há 12 anos com a mutilação genital feminina. Ela agora inteiramente não está a atuar como ativista, porque agora a vida dela tomou um outro rumo, tem 2 filhos e tudo mais, mas é apresentadora. Mas mesmo não estando efetivamente muito ativa com essa questão do ativismo, mas offline também tem dado a contribuição dela. Já eu, como eu disse, eu sinto uma grande responsabilidade como jovem querer fazer mudança.
não é? Porquê? Porque são ideologias que eu acredito, tá bem? Tudo que eu luto aqui, que eu faço, são ideologias que eu, Ana Janete, acredito. E eu na Guiné trabalhava com organizações, participava de associativismo. Eu ia Quais são as organizações que existem nessa vertente na na Guiné? vertente da luta Da, de da direitos das mulheres. contramutilação genital e Contra também a prevenção da violência de género. Tem o Comitê Nacional para o Abandono da Prática Nefastas, que trabalham inteiramente sobre essa questão. E depois tem um movimento MICAT, Mulher e Catambur, que fala mais sobre a violência contra as mulheres. E tem a RENLUF, tem muitas organizações. E existe uma linha contra a violência. Quem é que está por trás dessa linha? 121, não é? A linha que a pessoa liga? Vision 121. Recentemente foi criada uma linha, não é? Uma linha para a denúncia, que foi um grande braço até. Fantástico. Exato. Mas apesar que eu tenho muitas perguntas a fazer a respeito disso, mas é um grande passo. Porquê? Porque nós sabemos que a violência contra as mulheres não acontece só em Bissau. Sim. Acontece nas outras regiões. Exato. E nós temos um grande problema que é a questão da rede. E essas pessoas, por exemplo, que passam a violência na região de Biumbo, Bafatá e tudo mais, e se quiserem ligar, como é que vai ser feito? Porque há muitas pessoas, há muitas mulheres que não sabem que existe uma linha para fazer a denúncia. É sério? Sim. Portanto, há ainda muita coisa a ser feita, mas é um grande passo, sim. É o que temos e acredito que vão continuar a criar políticas públicas, não é? À volta disto. Estamos a falar da Guiné-Bissau. Não se esqueça. Pois. E tu também tens um manual, não tens, de prevenção contra... Eu tenho. Fala-nos do manual. Posso até ir buscar ali, mas pronto. Sim, podes, se quiseres, podes ir e mostrar-nos aqui para todos vermos rapidamente. Como é que eu posso? Com licença, já volto. Não faz mal. Portanto, enquanto a Janete vai buscar o livro, se vocês tiverem alguma questão para colocar, mas claro, sempre com respeito, porque estamos a falar de um tema muito sensível, façam as questões e eventualmente eu ou a Janete poderemos responder dentro daquilo que é o nosso conhecimento. Já está aqui, Janete. Mostra-me, Janete. Sim. Não, só para falar sobre essa questão que está a falar agora, não sobre esse comentário aqui. Eu queria só comentar alguma coisa que sobre essa questão da mutilação genital feminina, isto é complexo, não é? Como eu disse, eu como uma pessoa que foi submetida a esta prática, tenho uma visão muito mais diferente a quem está de fora. Claro. E é normal, a nível cultural e tudo, termos pensamentos diferentes. Mas o que é que eu penso sempre que eu estou aqui no meu lugar de fala, porque eu como sei testemunha. o que eu passei, como testemunha, porque eu vivi e eu passei isto. Então há que ter sempre um cuidado, claro, à volta desta temática. Do resto, estou aqui para trocar impressões. E és muito, 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 muito corajosa por estares aqui, porque eu não sei se eu conseguiria no teu lugar falar de uma coisa assim tão íntima. Mas é importante. 2 vezes sobre isto na live que fizemos e agora aqui, que eu estou a falar. Muito obrigada por falar. Estou a falar sobre isso. Obrigada. Mas vamos lá, sobre o meu manual. Sobre o meu manual. Engraçado, quando eu fiz... Está aqui o manual. Uau! Está aqui o manual. Quando eu fiz este manual, eu acho que eu sou uma pessoa muito corajosa até. Muito corajosa. És mesmo. A sério, tens de ter orgulho em ti, a sério. Ai, eu tenho problema com isso, mas pronto. Olha, eu tenho orgulho e admiro-te muito, acredita. Mesmo. Obrigada. Quando eu fiz o manual, na altura eu estava como mentor de uma campanha, porque eu acredito que combater um problema não tem que ser uma situação pontual. Não é?
todo dia a sociedade vai mudar. E nós temos que seguir essa mesma linha de querer organizar, de querer buscar ações efetivas para podermos organizar essa mudança, certo? E eu disse assim, nós não podemos esperar só quando morre, ou só quando morrer uma outra vitória e chegar aqui e dizer, vou para matar mulheres. Exato. Não tem que ser assim. Tem que ser uma luta contínua, todos os dias. E foi ali que eu organizei uma campanha com uma organização de adolescentes em Bissau, que é a organização Fazer Mais. Eu disse, olha, eu não tenho 1.000 euros já agora na conta. Eu não tenho 2.000 euros. Eu não tenho nada para vos dar. Mas se trabalharmos juntas, eu acredito que vai sair daqui alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. E concordaram comigo. Disse, então vamos fazer uma campanha. Eu juntei os meus amigos que acreditam na Janete e acreditam na luta da Janete. Que foi o Lino, o Wizard. Eu vou falar aqui sobre ele, porque o Wizard é uma pessoa muito espetacular na minha vida. Principalmente nessa questão da minha luta, porque é uma pessoa que acredita muito em mim. Disse assim, ok, vamos fazer aqui uma coisa. E eu conversei com ele, disse assim, eu posso ajudar, qualquer coisa, eu posso. Ele enviou alguma coisa que ele tive, de uma forma monetária, não é? Sim. E eu comecei a fazer o panfleto. Comecei a fazer o panfleto, o cartaz também, que seria distribuído em Bissau e tudo mais. Como eu já tinha em mente fazer um pequeno manual, ou seja, o manual que eu tinha em mente não ia ser nada exaustivo, nada muito grande, nada muito didático. Era uma coisa objetiva, sucinta e clara, em crioulo. Esse assim. Eu assim, ok, em crioulo, o meu crioulo não é um crioulo assim daqueles crioulos de Jeba, não é? É um crioulo um bocado modernizado, mas vai, é um crioulo, vamos lá. Junta-te ao clube. Exatamente, é isso assim. Mas eu posso fazer alguma coisa, as pessoas vão conseguir aqui compreender alguma coisa. Então eu fiz, eu comecei a fazer. Eu tirei uma parte e publiquei nos stories. E eu tive apoio também de um mano que envia sempre uma mensagem quando eu publicava, que é Salio. Acho que ele está aqui. O Salio, sim. Sim. Ele mandava muito apoio. Eu disse assim, eu tenho homens comigo. Isto vai dar certo. Porque é uma luta também deles, não é mulheres contra homens, entende? Exato. E eu tenho uma pessoa que entende muito sobre esta questão também da violência contra as mulheres, que é Noêmia, que eu vou chamar aqui agora, que é uma pessoa também que eu gosto muito da afirmação dela e tudo. Ela mandou uma mensagem, disse, olha, podias fazer um manual. Que é isto? Eu disse, já tenho um manual. Só que eu não acreditava em mim, eu não acreditava que isto seria alguma coisa. E hoje está aí. Eu disse assim, não, isto não é nada, as pessoas vão criticar, não sei o quê. Não é que eu levo isso em mente, mas eu acredito, como tem tanta gente que são também muito desta área, eu disse, não, isto aqui vai dar para o torto. Mas quando ela falou comigo, eu disse, então, isso é possível. Foi ali que eu fui organizar e tudo mais. Eu publiquei no Instagram. Quando eu publiquei no Instagram, é um portal também que eu gosto muito da forma como posicionam e levam essa questão com eles aqui. Além de vocês, tem o portal Guigui. Eu adoro a forma... vi aí o portal. Sim. Eu adoro a forma como usam o espaço do privilégio que têm para trazer essa questão. Exatamente. Eu disse assim, entraram em contato comigo, fizeram uma publicação e tudo, e a toda a gente, Ana Janete, foste não sei o quê. Eu disse, o que é que está a acontecer aqui? E foi assim, que a minha mãe ligou-me
Ana, não sei, eu sei, não pus falar. Falei, mas peraí. E comecei a vi tanta gente, disse, ok, isto se calhar está a dar certo. E eu disse assim, vamos trabalhar então nisso. Eu tirei, acho que foi 30 exemplares que eu mandei para a Bissau. Eu queria, na verdade, conseguir alguém que ia trabalhar comigo, não é? Ia investir para depois fazermos vários exemplares, por exemplo, 500 ou 400 exemplares, entregar nas ruas de Bissau e tudo. Foi quando eu levei este manual nos mercados em Bissau para saber o feedback que isto poderia ter na vida das nossas mães que vendem nos mercados e tudo. Quando uma mãe leu o manual, conseguiu perceber, eu disse aqui está alguma coisa. Isso pode dar certo. E foi assim que aconteceu. E o manual é muito simples. Eu vou esfolhando aqui para vocês verem. Sim. Tá bem? O manual é muito simples. Fala. É mais uma questão do protesto em si. Ok. Mas é muito objetiva, como eu disse. Eu acho que a mensagem tem que ser simples, direta Muito e clara. claro. Para eles se Muito entenderem, claro. não é? É preciso muita coisa. Claro, a questão da violência baseada no género, sobre a violência física, sexual em si, psicológica. Eu também, desculpem, está a ficar muito frio e eu estou a congelar aqui. Eu gosto também de abordar sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva, principalmente da saúde sexual dos adolescentes. Isto aqui, como vocês podem ver. Uau! Então, o manual é assim. Se, de alguma forma, vai faltar alguma parte, por exemplo, no texto, a imagem vai completar isto. Vai explicar. Eu acho que eu tenho uma mente assim um bocadinho brilhante. Eu pensei nisso. Um bocadinho? Eu penso que eu Enorme! Vá. Então é assim. Isso aqui, eu trouxe também essa questão da assédio, interpelação sexual e tudo mais. E onde é que se encontra o teu livro? Quem quiser comprar, onde é que pode comprá-lo? Olha, isto aqui, para vocês que estão aqui, para nós que estamos aqui na terra dos brancos, Era de branco. eu cobrava 10 euros pelo manual. E para aqueles que estão na terra, era Grátis. era grátis. Ótimo. Não é? Porquê? Porque aquilo de alguma forma ia ajudar-me para poder fazer mais exemplares e mandar para a Bissau e poder distribuir para as pessoas. E eu mandava via eletrónica. Ok. Olha, aqui. Essa questão da doença sexualmente transmissível, por causa dessa questão da prostituição também que tem agora Tem muito. dos menores em Bissau e tudo mais. Portanto, e assim que está o manual. E foi assim. Eu trouxe também sobre essa questão da educação sexual, não é? Sobre essa questão do semáforo do toque, que é para Para elas saberem identificar quando o toque já é identificar abusivo, não quando o é? toque já é abusivo e tudo mais. Então o manual é muito simples. É muito rico esse teu manual. Adorei. Eu quero um, por isso Eu tens espero que me que explicar sim. como tê-lo. Sim. Olha, o meu e-mail é janete.ana.camará. E Pessoal, depois, sigam a página da Janete para olha, encomendarmos o livro dela, está bem? Por favor, porque isto é essencial. sim. O meu e-mail é janete.ana.camará. É só contar-me o motivo, não é? Então aqui no Instagram, mano. Aqui no Instagram. Aqui no Instagram. E depois fazer transferências de 10 euros para aqueles que estão cá, não é? Na Europa, né? Na Europa. Porque a situação do país não ajuda também muito. Por isso que eu fiz essa... Mas para depois a pessoa não estar cá e dizer-me que está em Bissau, está bem?
Pronto. E fazer transferência de 10 euros. E ali eu posso mandar o manual por e-mail a essa pessoa. Ok. Fantástico, É fantástico. isso. E Janete, que mensagem que tu gostarias de deixar aqui sobre a mutilação e o impacto que pode causar nas mulheres e nas meninas que ainda não são mulheres? Ok, eu vou fechar com um poema da Rita Ye, mas antes, o que é que eu gostaria de dizer aqui é que não tem. As consequências são muito gravíssimas e negativas. Não tem uma consequência positiva que eu possa dar aqui. Como eu disse, se calhar uma outra pessoa que já passou por esta prática vai dizer uma outra perspectiva, que se sente bem, que se viveu aquilo de uma forma muito positiva, ao contrário da Janete e ao contrário das outras pessoas também que se sentiram muito lesadas a isto. Mas as consequências são muito gravíssimas e nós, jovens, esta live que se fez hoje aqui é uma tarefa muito importante e uma responsabilidade enorme. Por isso que eu digo, todos nós não podemos falar sobre a política, sobre a economia, sobre diferentes assuntos, não é? Não podemos, não todos os dias. Mas vocês, principalmente, que tenham estas páginas, Plataformas. exatamente, que estão dentro das plataformas digitais, vocês têm uma certa responsabilidade em criarem programas, em criarem pautas, não é? Para darem a voz a nós que não temos. A nós, por exemplo, eu. Hoje vocês me deram a voz de poder estar aqui e contar sobre a minha história. Amanhã poderá surgir uma outra pessoa também que pode vir aqui e falar sobre esta mesma temática, se calhar de uma forma mais desenvolvida, de uma forma mais objetiva já até. E é muito, muito importante nós jovens que temos algum tipo de conhecimento pautarmos pela mudança. Não interessa, homens e mulheres, nós temos que estar nesta luta porque é importante, juntos. Como eu digo, eu não estou a lutar contra os homens. Eu estou a lutar contra uma sociedade que oprime e que inibe de eu exercer a minha liberdade enquanto mulher. É isso que eu estou a lutar. Portanto, eu vou ler aqui a poema da Rita Ye. Vou pegar no meu computador. Ok, toma o teu tempo. Sabes, o meu computador E obrigada a todos que estão a assistir, estão aqui a apoiar a Ana Janete, que foram bastante, que deram um bom suporte, que não foram ofensivos e tiveram essa sensibilidade com o tema de hoje. Sim. Eu depois vou poder despedir, não é? Sim, claro. Claro. E aí ser aqui. Eu vou ler aqui um poema da Rita Ye, que fala sobre fanário de mulher, que é em crioulo ou... em português. Em português, pronto. Vá dizer em português. Que fala sobre o fanário de mulher, que é a mutilação genital feminina. E eu peço desculpa porque sempre quando eu leio isto, eu fico muito emocionada. Sempre que eu vou falar sobre a mutilação genital feminina, eu fico muito emotiva. Muito, muito. É compreensível. O poema é Eu me ergo. Pela menina que fui um dia, por uma infância interrompida, eu me ergo. Pelo grito em minha garganta, preso pela dor que em mim é um peso, eu me ergo. Contra a tradição com máscara de religião, sobre o jugo da repressão, eu me ergo, apesar da ferida que a minha alma não cicatriza, eu me ergo.
Apesar de ferida que a minha alma não cicatriza, do sofrimento que incomoda o meu alento, fiar-me-ei num amanhã em que o fanado deixará de ser o nosso fado. E tá aí. Obrigada. Olha, lindo, lindo. Eu não conhecia o poema e nem a poetisa, mas agora estou interessada e quero mesmo ler se ela tiver mais trabalhos. Sim. Eu escrevi sobre este poema, acho que eu deixei aqui no meu Instagram. É? Podem ver sobre isto. Oh, fantástico, fantástico. Adorei, 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 adorei mesmo. E tenho a dizer que és uma guerreira, que muitas pessoas aqui que estiveram a ouvir-te, tenho a certeza que hoje vão olhar para esta causa com um outro olhar e vão te respeitar ainda mais, porque como tu, tem outras meninas que passaram ou ainda vão passar por esse processo e todos nós temos que juntar-nos, darmos as mãos para lutarmos contra esses procedimentos que nos fazem mal, que fazem mal à mulher, que fazem mal à saúde da mulher e que nos tiram o nosso realmente poder, o nosso empoderamento, porque eu acho que o empoderamento hoje tem uma conexão muito distorcida e negativa, que é empoderamento feminino tem sempre a ver agora contra os homens e não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, tem a ver com ser mulher, sentir-se mulher e poder viver como mulher. Portanto, eu agradeço imenso estás aqui e teres dado o teu testemunho. És uma guerreira, fico muito orgulhosa de ti e uma honra teres partilhado isso connosco. E claro, podes aqui dar as suas últimas palavras. Sim. Muito obrigada pelo convite. São raras vezes que é-me permitido falar ou participar sequer numa plataforma como estas, porque eu tenho um ativismo, não é? Se calhar dura, objetiva e clara. Porque eu acredito que as coisas têm que serem ditas. Têm que serem ditas. Vai doer. Vai ter que ser ditas. Porque eu acredito que não há outra forma de eu embelezar sobre a violência contra as mulheres. A sociedade tem que conhecer a realidade, principalmente a sociedade guinense. Tem que conhecer a realidade que se passa sobre as vidas das mulheres e crianças e adolescentes na Guiné-Bissau. Nós temos uma prostituição de menores modernizada dentro da sociedade guineense e que não é falada. Temos de trazer esse tema aqui, por acaso. Acho muito interessante e importante. Exato. Nós temos a questão do abuso sexual infantil, que não é falada dentro da sociedade guineense. Nós temos sobre a questão de assédio e importunação sexual, principalmente assédio laboral, e não é falado. Então não há forma de eu fazer o meu ativismo se não ser essa. Sim, não sei de forma direta. Exatamente. Ia-me dificultar várias vezes até participar. Sentes isso? Eu Sentes sinto que te bloqueiam para não poderes falar a tua verdade? Sim, ou a verdade do mundo? Eu sinto, mas isso para mim nunca vai afetar, não é? Nunca vai afetar. O importante é eu não esquecer qual é o meu papel dentro deste movimento, não é? De querer a mudança e tudo mais. Mas eu agradeço também o Lino, que foi uma pessoa que fez um grande trabalho de eu estar aqui. Sim, ele fez a ponte, é nosso amigo. Sim. Muito obrigada pelo convite e pela amabilidade também que teve comigo, pelo cuidado que teve, não é? De falar comigo sobre esta temática. E eu tenho acompanhado o vosso trabalho também, realmente. Acredito que tenham feito um grande trabalho que é conscientizar a comunidade guineense, convidar pessoas, não é, para virem falar sobre os seus trabalhos, e eu agradeço imenso. Penso que de alguma forma consegui passar aquilo que foi o objetivo desta live. Com certeza. Eu gostaria também eu gostava, não é? De alguém aqui entrasse e falasse um bocado e poder aprender, mas fica para uma outra oportunidade. Pois, ninguém quis entrar. Não está tudo bem. E
E é isso, a luta vai continuar. Nós vamos fazer o possível, não é o impossível. Lutar pelo futuro das minhas irmãs, porque eu tenho 2 irmãs pequenas. Lutar pelo futuro, não é? Da minha nação, que são as crianças. Lutar pelo direito da Ana Janete, porque não estou a lutar só pelos teus direitos também. Estou a lutar pela liberdade da Ana Janete. De um dia podermos desfrutar de uma certa positividade à volta destas temáticas todas. Acho que estamos a dar um passo assim pequeno, mas que vai se tornar grande. Pouco a pouco vamos chegar lá e vamos consciencializar as pessoas. Exato. Com certeza. Com certeza. Tanto a todos os homens que estão comigo, que é Sálio, que está aqui, Guino também. Tem muitos homens que trabalham. Sim, tem muitos homens conscientes, portanto, e que juntam-se a essas lutas que são fundamentais. Sim. Muito obrigada. E olha, para quem quiser acompanhar o meu trabalho no TikTok, eu fico lá. Sigam. Qual é o teu nome no TikTok? Ana Janete Diallo. Ok. Ana Janete Diallo, sigam ela no TikTok. Ok. Para quem tem TikTok. E é isso. Cada um vai fazendo aquilo que pode, na altura que pode. Vocês estão a fazer o vosso trabalho, isso é bom. Eu também vou fazer aquilo que estiver no meu alcance. Eu já fiz um manual. Claro, maravilhoso. Portanto, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Janete. Tenha uma boa noite. Obrigada, muito obrigada. Nada. Deixa eu ver se ela consegue. Pronto, obrigada pessoal por terem estado aí desse lado, pelo respeito. E pronto, tenho pena que não tenham feito perguntas e alguém que não tenha entrado, mas obrigada por tudo. É o mês de março, o mês da mulher, e vamos apoiar estas causas e ter mais consciência sobre estas temáticas. Obrigada, até a próxima live.